Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês o resultado do Tijuana Pro Show que rolou nesse último final de semana da categoria Classic, onde tivemos uma batalha, que agora até mudou o nome do show, né? Não é mais Tijuana Pro, é México Pro. Tivemos a batalha do Jaworski contra o Diego Galindo. A gente pode ver aqui, através dessa batalha, algo que é muito interessante, que é o nível de bodybuilding que o Brasil tá chegando. O Diego, ele é colombiano, só que ele é patrocinado por uma marca brasileira e ele tá morando no Brasil já há um tempo. O treinador dele é o Marcelo Cruz, então ele também tem meio que, a gente pode dizer que ele tá representando o Brasil em boa parte, além do país de origem dele, lógico, né, que é a Colômbia. Mas aqui a gente tem uma batalha muito legal, porque a gente tem dois caras com shapes muito diferentes. A gente tem o Diego, que é um cara com uma estatura bem baixa, só que ele tem uma cintura escapular que é muito boa, que ajuda muito ele para ter um frame mais preenchido e dá a impressão que ele é maior do que realmente ele é, olhando apenas por aspecto de volume muscular que ele consegue colocar na estrutura dele, né? E lembrando sempre que aqui eu tô dando só a minha opinião, que não vale merda nenhuma, porque simplesmente eu não escolho quem vai vencer um show de fisiculturismo ou quem vai perder, e como a minha opinião não vale nada, eu quero compartilhar ela aqui com vocês. Então se você também quiser compartilhar a sua opinião, que também não vale nada, não guarde ela apenas para você, deixe aqui nos comentários a sua opinião também, pra gente ter uma discussão saudável, beleza? Bom, nessa pose aqui, na minha opinião, eu acho que o Diego acaba levando, porque ele tem uma linha que favorece mais ele e aparentemente ele tá mais seco, mais óbvio que a gente não consegue julgar da melhor forma possível a questão de condicionamento apenas por fotos, né? Mas se a gente for dar uma olhada nas pernas, o Diego tá com mais cortes na perna e o abdômen também aparenta tá marcando um pouco mais, mas aí também pode ser questão dele conseguir puxar mais o vácuo do que é o caso do Jaworski. E o Jaworski é impressionante o tamanho dele, né? Ele é um cara que eu já vi pessoalmente no Arnold Brasil que eu fui. E ele realmente é gigante. Quando eu vi ele, ele nem tava em preparação, ele tava no off total assim, mas ele é um cara assustador de grande e é impressionante como ele consegue bater o peso da categoria Classic ainda. Bom, olhando aqui, vamos ver as outras poses. Peitoral de lado, a gente tem uma disputa bem acirrada. Eu particularmente acho que nessa pose aqui eu gosto mais do peitoral de lado do Jaworski, eu acho que ele leva por ter um peitoral mais preenchido e vocês veem que o peitoral aqui sai um pouco mais e também a gente consegue ver um pouco de ombro, então eu particularmente prefiro aqui a pose do Jaworski, eu acho que ele ganha nessa pose, embora o Diego tá com o glúteo cortado, tá realmente muito fibrado, mas é aquilo, aqui poderia ir para qualquer um dos dois lados porque tá muito pau a pau, lá ele. Bom, aí aqui o duplo bíceps de costas. Eu acredito que o Diego, ele tem a parte de baixo um pouco mais completa, se a gente for ver, ó, o glúteo corta mais, a gente consegue ver melhor aqui o corte do glúteo, a gente consegue ver legal marcando o posterior nas duas pernas, tanto na perna de apoio quanto na outra perna, enquanto que o Jaworski já não tem tanto corte assim e o glúteo não tá cortando tanto, dá pra ver que faltou um pouco aqui de condicionamento, na minha opinião, que eu não entendo absolutamente nada de questão de preparação, eu tô só compartilhando com vocês aqui o que eu acho. Então nessa pose aqui eu acho que o Diego acaba levando, mas bem apertado também, bem por pouco mesmo. Bom, aí aqui olhando o abdominais e coxa, aqui é complicado porque olha só essa linha de cintura, olha essa estética, né? A pose encaixa demais. Realmente o Diego é um cara que se ele fosse um pouquinho mais alto, se ele tivesse 10 centímetros a mais, ele ia ser um cara muito mais impressionante do que ele já é. Ele já é muito impressionante, na minha opinião, ele é um cara que tem shape para poder estar dentro do top 10 do Mr. Olympia, caso consiga ficar no topo de limite da categoria de peso dele, porque ele precisa ter um pouco mais de volume para bater com os caras do top 10, mas a linha dele é muito boa, só o que prejudica realmente ele é a limitação de peso da categoria Classic, porque se ele fosse um pouquinho mais alto, esse cara aqui ia destronar muita gente. Então nessa pose aqui eu acho, mas aqui sendo honesto, eu acho que nessa foto o Jaworski nem tá encaixado na pose, então é meio injusto a gente querer julgar por essa foto.
Bom, aqui o duplo bíceps de frente de novo, peitoral de lado, tal. Aí aqui a pose clássica favorita. O Jaworski fez aqui uma pose que fica muito bem nele, porque ele consegue fechar legal aqui o espaço da dorsal no ombro, dá um destaque pro braço dele bacana, gosto dessa pose. E aqui eu não acho que eles pegaram no melhor ângulo para poder ver a pose do Diego, então também acho que nem é legal a gente julgar por aqui. Bom, vamos dar uma olhada então agora no confronto através de vídeo pra gente ver, mas eu acho que foi um resultado justo o Diego ter ganhado esse show, mas foi um show realmente muito apertado, uma batalha que, olhando aqui as fotos e também acompanhando os vídeos da transmissão oficial desse show, eu acho que foi uma batalha realmente muito apertada, resultado justo, mas o Jaworski, se tivesse ganhado, também não ia ter nenhuma incoerência, eu acho que seria justo também, porque realmente foi um negócio muito acirrado. Olha só a quantidade de detalhe que ele tem nas costas aqui, ó. Isso aqui a gente não tinha visto na foto, né, o Diego. Mas as costas dele aqui, posando no vídeo, dá pra gente ver muito detalhe. E o Jaworski tem muito volume, né, falta um pouco de detalhe, mas questão de volume, ele tem volume demais. Bom, dá uma olhada também aqui, separei aqui pra gente ver a apresentação individual do Diego, que tá repercutindo legal, porque o pessoal gostou muito de como que ele é um bom posador. Então, quando você tem um cara que tem um shape tão estético quanto ele, e além disso ele posa bem, são pontos muito positivos pra gente começar a acompanhar mais de perto esse cara, porque esse cara tem muita coisa para poder acrescentar no bodybuilding, né? Então a apresentação individual dele aqui a gente pode ver que o cara tem essência, né? O cara tem a arte de posar. Ó, aqui dá pra gente ver legal como que ele veio muito na fibra e é impressionante o quanto ele conseguiu melhorar a parte inferior dele. Ele nos últimos shows que ele tinha feito, principalmente lá no ano passado, eu lembro que as pernas dele, o físico como um todo, né, faltava um pouco de volume e ele veio corrigindo isso, porque a linha o cara sempre teve, o que faltava era realmente preencher o shape e ele aos poucos está conseguindo preencher o shape dele, o que é muito legal. E como eu falei pra vocês, é um cara que se ele chegar no topo de limite de peso dele, eu acho que ele tem shape para poder brigar dentro do top 10 da categoria Classic. Mas bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a sua opinião. Você discorda de algo que eu falei aqui? Não tem problema nenhum. Coloque aqui nos comentários o que você discorda, expresse a sua opinião pra gente ter um debate saudável aqui nos comentários, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço que você dê uma olhada se você já está inscrito no canal aqui embaixo. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva. E claro também, se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço que você clique no botão do like aqui, no botão do gostei, pro YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade e ele compartilhar esse vídeo com cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.